Muito bem, está no ar o Rumo, o futuro da mão de obra na região, o seu bate-papo semanal a respeito de oportunidades, de mercado de trabalho, das dinâmicas produtivas do Vale do Taquari. O Rumo é apresentado e produzido por esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica o colega Anderson Barbosa. O Rumo chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, da Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. E o programa de hoje é muito especial, ele foi pensado faz bastante tempo, com pessoas que são referência na nossa região e no nosso estado. E nós vamos abordar como o setor produtivo colabora com as estratégias regionais. E para conversar conosco, nós temos a satisfação de receber aqui a presidente da Fruc Bebidas e do Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, Aline Eggers, a vice-reitora da Univates e presidente do Codevat, a Cíntia Agostini, e o empresário aqui da nossa região, diretor de infraestrutura da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Newton Scapim. Primeiro, muito obrigado a todos por virem, porque a gente estava conversando fazia tempo. Aline, satisfação em tê-la aqui. A satisfação é minha, ainda mais com esse time aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. A Aline fazia tempo que eu conversava com a Aline para trazer aqui no Rumo, né, Aline? Conseguimos isso aí. A agenda. Trocas de mensagem, né? Mas hoje a gente está aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Nilton, satisfação em tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Satisfação é toda minha, Felipe, por estar aqui com a Aline, com a Cíntia, né? Duas mulheres do nosso Vale expoentes aí que tem muito conhecimento para trazer aqui para o grupo, para os ouvintes, né? É uma satisfação sempre estar aqui no Grupo Hora e nesse belo projeto de vocês, o Rumo. Muito obrigado. Cíntia Agostini, satisfação, obrigado por ter... Em 2025, primeira vez, né? Nesse programa? Neste programa. Felipe, um prazer estar aqui, Aline, Newton, é ótimo, né, estarmos à mesa e conversando sobre um tema que é tão relevante, não só para o Vale do Taquari, né, mas quando a gente fala em termos de estado e do nosso país. Então, obrigada pela oportunidade e este é o momento para a gente tratar sobre como nós podemos contribuir com o desenvolvimento da região. Não, e quando nós pensamos justamente na construção do Vale do Taquari, nós vemos que ao longo da história sempre houve a força do trabalho e da comunidade na construção do que nós hoje entendemos como região. E justamente este é um dos motes que a gente tem que pensar em termos de manter as atividades produtivas, aumentar a importância da região enquanto geração de riqueza, de renda e de oportunidades, e ao mesmo tempo pensar o futuro, o que a gente quer para o futuro. Com essa introdução, nós temos o Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, que foi constituído, se não me falha a memória, em 2021, né, Aline? 2022. 2021 iniciou a discussão. Na época, um secretário do Desenvolvimento Econômico era o então deputado também, Edson Brum, que foi um dos provocadores, né, dessa situação. Hoje, de 2022 para cá, com a instituição do APL, em que passo nós estamos? Hoje nós contamos com em torno de 55 empresas que aderiram. No início, a gente visitava as empresas, tentava convencê-las de participar, e hoje elas estão vindo nos procurar. Então é muito bacana isso, porque as empresas entenderam o benefício de estar num grupo, de participar desse grupo. Além das empresas, a gente conta com a Univates, a Cíntia, desde o início lá conosco, né, Cíntia? Obrigada. E outras instituições de ensino da região que entraram como voluntários, algumas prefeituras. E o objetivo nosso ali é trocar experiências, trocar dores, trocar conhecimento para que justamente uma empresa possa estimular a outra a crescer, a se desenvolver, e a participação, então, por exemplo, das instituições de ensino é nos auxiliar com cursos, com provocações, com palestras, e a gente tem feito um trabalho muito legal.
Eu até posso, se houver interesse, em explicar um pouco uma pesquisa que a gente fez entre as empresas do APL Com recentemente certeza. e os resultados que a gente E chegou. eu gostaria de ter acesso a ela também. É muito bacana, porque a gente vê, claro, todos eles têm dificuldades, como qualquer outra empresa tem, e depois de passar por um ano aí de enchentes e tudo mais, mas a gente vê a grande maioria delas crescendo, investindo muito, investindo em inovação, investindo em pessoas, né? Investindo em novas tecnologias, em lançamento de produtos. Então, é um orgulho para quem participa do APL e consegue perceber o crescimento do grupo como um todo, né? Nessas trocas. Interessante. A PL que tem essa estratégia justamente de fortalecer o setor de alimentos e de bebidas. Até que ponto hoje esse selo Vale do Taquari está presente nas discussões pelo Estado, junto aos governos? Como é que tu percebe? Sabe que é incrível isso, né? Porque hoje o APL de alimentos e bebidas, ele é comentado em todos os lugares. Por onde eu ando, as pessoas me perguntam sobre ele. E é comum, inclusive, né, claro, o pessoal do governo do estado nos procura e diz, olha, o APL é um exemplo, o APL do Vale do Taquari é um exemplo e a gente deve levar esse exemplo para outros lugares. Então, é um orgulho para nós ter construído isso e a adesão em termos de participação nas reuniões é muito legal. A gente anuncia uma reunião no grupo e rapidamente as pessoas vão confirmando, e quando a gente vê, tem ali presente 50 pessoas, né? É sempre um número grande. Até eu convidei agora o APL para na segunda-feira que vem visitar a planta da Fruc em Paverama, porque isso a gente faz, visita as empresas do Visitas APL. técnicas. O pessoal adora. E eu tive que abrir 3 grupos de 30 para poder receber todos os interessados, né? Então foi muito legal. O APL, ele hoje, podemos dizer que ele é mais uma força para consolidar a ideia de Vale dos Alimentos? No futuro, esse é o nosso desejo, né? Ele é um embrião ainda, são 50 e poucas empresas, então ainda é bastante pequeno, mas eu tenho certeza que daqui 20 anos a gente vai olhar para trás e vai se orgulhar de ter começado esse movimento, porque ele vai crescer, ele está sempre crescendo. Perfeito. Nilton, nós temos na história da PL uma parcela, uma continuação daquilo que se pensa em termos de região já há muitas décadas. O Nilton está aqui na região do Vale do Taquari há mais de 42 anos. 42 anos. Como é que é esta visão que nós temos de um setor produtivo que se engaja em movimentos e que busca crescer por um conceito que a gente diz que é o da competição, né? É cooperar e competir. Competir e cooperar. Bom, primeiro parabenizar a Aline, né? Porque ela disse que é um bom exemplo, não, é o melhor exemplo, eu acho, que nós temos no estado, o APL, né? E ele tem que ser levado não só para o Rio Grande do Sul, acho que outros estados do Brasil podem copiar esse grande e bom modelo, né? Então, nos orgulha muito aqui. E eu até, só para contribuir nesse tema, né, Aline, eu acho, e esses dias eu estava falando com 2 pequenos empresários, e eu falei para eles entrar no APL, né, e procurar, e eles não tinham um entendimento muito grande, e eu acho que a partir do momento que chegar um pouco mais, digamos assim, construído para eles entenderem melhor, eu acho que a adesão vai ser muito maior. Alguns é por falta de conhecimento, sabe? Mas é muito importante. Então, assim, na verdade, competir, a gente fala competir entre empresas do mesmo segmento, né? Mas também existe muita troca nisso, né? E aquela questão do aprendizado, né? Um sempre aprende com o outro. Essa troca de figurinhas, essa troca de informações, conhecimento de fora, né? Isso estimula todo mundo, abre os horizontes, né? E a gente percebe
tanto na APL como dentro da própria ACIL, né? Nós temos os jovens empresários do grupo das mulheres, né? Eles organizam eventos com os mais diversos temas, né? E eles conseguem fazer uma construção muito positiva, né? Um network muito grande. E a gente percebe essa juventude, essa meninada nova aí, evoluindo muito, né? E começou com a PL, depois veio, né, os jovens empresários, veio as mulheres. Eu acho que essa dinâmica toda que o meio empresarial oferece, ele é muito importante, né, para que a gente consiga fazer avanços muito importantes, significativos em todas as áreas, tanto da indústria, do comércio, dos serviços, né? Então é muito positivo, é muito bacana. E aí está a importância das entidades de classe, né? Do associativismo, aqui também, além do associativismo no Vale do Taquari, que é muito forte, o cooperativismo, né? Então, as entidades organizadas, elas conseguem fazer grandes evoluções, e não deixando de lado, obviamente, né, aqui com a nossa vice-reitora, a importância da academia, né, e da Univates, para que a gente consiga fazer esse elo, né, da iniciativa privada, da academia, e sempre que possível e importante, né, os órgãos públicos estarem juntos conosco, porque a gente consegue evoluir, avançar e ter bons resultados quando essas três instituições, né, estão juntas, construindo lado a lado, para e passo, com o mesmo propósito, objetivo, né? Sem e eu dúvida. acho que o Vale do Taquari é uma região privilegiada, né? A gente consegue fazer avanços bem interessantes aí. Sem dúvida. Bom, quando nós vamos às referências, vemos que início da década de 90, começou a ideia de Vale do Taquari, de uma região específica entre o Vale do Jacuí, entre o centro e entre a entrada da Serra, né? E ali se instituiu, olha, há uma região que tem características diferentes, que tem um perfil na própria formação diferente. Cíntia, da década de 90, não faz tanto tempo, 30 anos, 35 anos, da década de 90 para cá, hoje o Vale do Taquari é reconhecido. Como que essa atuação de todos esses poderes, de todos esses atores da sociedade conseguiu fazer com que a gente chegasse neste momento? Eu acho que a grande questão que nós temos que a pergunta para nós nos fazermos: se nós não existíssemos enquanto entidade, isso teria acontecido do mesmo jeito? O Vale seria o que é hoje? Eu tenho convicção que não, tá? O Vale não seria. Está na nossa história aquilo que Newton fala do associativismo, que nos leva para o cooperativismo. A nossa cultura tem a ver com isso, do valor do trabalho. E a gente consegue perceber claramente a diferença da região quando nós nos reportamos a outras regiões do estado e do país. Ali a gente vê a diferença. Quando nós estamos por dentro das nossas entidades, a gente entende que tem muito por fazer. E tem realmente muito para fazer. Mas quando nós nos comparamos, é que a gente percebe como nós trabalhamos de uma forma coordenada, homogênea, sempre com um propósito que é o propósito coletivo. Talvez essa seja a maior dificuldade, né? Como o coletivo está acima do individual e sem romantismos, mas como nós conseguimos olhar para um coletivo acima do individual sem tirar aquilo que é sim concorrência, que é sim competir, mas sim um objetivo maior que é a nossa região. Lá na década de 90, o Vale do Taquari existia talvez muito mais como Alto e Baixo Vale do Taquari, né? Havia uma divisão, havia uma questão cultural muito próxima, que tem a ver com a nossa formação alemã, italiana, e foi se constituindo uma identidade regional. Eu não tenho dúvida que hoje no estado o reconhecimento do Vale do Taquari é como uma região dinâmica, uma região forte, uma região que ela é próspera e ela é articulada. Eu ouvi isso do diretor de inovação de uma universidade do Rio Grande do Sul, e disse assim: no interior do estado é a região de vocês conseguem fazer. E se nós compararmos, a gente pode olhar para os mais diversos tipos de entidade, né?
Se nós compararmos com outras, nós temos associações dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, dos nossos empresários, setorialmente, quando a gente olha para o nosso APL, das nossas instituições, e sempre é um movimento organizado. Por alguns, por muitos, mas é um movimento organizado. E que pensa esse crescimento da região para as pessoas da região. Eu acho que essa é a grande questão. Eu tenho um carinho muito especial quando eu olho para trás, e a gente estava construindo um dos planejamentos do Codevat, lá em 15 ainda, que nós precisávamos definir, tá bom, o que a gente quer? E em certo momento da discussão, a gente quer ter qualidade de vida para quem vive aqui. Nós não estamos querendo nos comparar com outros. Nós queremos trabalhar para aquilo que as pessoas que estão aqui se sintam bem e queiram viver aqui. E não é por nada também que a gente atrai pessoas de outras regiões. Então, essa identidade de uma região próspera, dinâmica, trabalhadora, ela é muito clara. Isso está na população também? Eu tenho clareza que eles sim. têm essa ideia de que esse perfil que nós discutimos em meio às entidades, à universidade, aos grupos, né, vinculados à representação regional, será que na rua as pessoas entendem dessa forma? Eu tenho clareza que elas têm presente o valor do trabalho e a região que elas vivem. Eu não tenho, e eu acho que elas não precisam, tá? Não é obrigatório que as pessoas saibam que por detrás disso tem grupos que trabalham muito por todos. Houve momentos que eu ficava mais angustiada, que eu imaginava que as pessoas tinham que ter mais clareza. Eu acho que não, elas não vão ter. Porque, em regra, as pessoas precisam viver as suas vidas, cuidar dos seus, né? Mas nós temos muito de espírito comunitário, porque o cuidar dos meus é cuidar não só dos meus, mas do meu entorno. E o meu entorno já é isso. Já é esse olhar para um coletivo do meu bairro, da minha rua, da minha família grande. E isso vai se ampliando. Então, eu não imagino que todas elas saibam a existência de todos nós. E eu nem sei se precisam saber. Realmente, eu acho que não. Mas também está nelas essa coisa do outro. Né, do bem comum. A gente tem uma noção de coletivo que é interessante olhar, assim, da preocupação com a comunidade. E a gente tem que preservar isso. Eu vejo que isso tem que ser preservado. Muito bem, este é o programa Rumo, o futuro da mão de obra. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, em seguida nós já voltamos. Voltamos com o Rumo, segundo bloco, aqui diretamente na 102.9. Você pode acompanhar o nosso programa também lá no YouTube, no A Hora TV, além da internet, no grupo ahora.net.br. E o Rumo chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site, Sicredi é ter com quem contar. Univates, inspiramos por meio do ensino, questionamos através da ciência e impulsionamos novas oportunidades. Somos Univates. Rodos do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários. É a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos, produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Está conosco aqui também a Construtora Giovanella, 40 anos a Construtora Giovanella pavimenta caminhos com obras de qualidade e responsabilidade. A Tomasi Logística, pioneira em rodar com carretas elétricas no Brasil, a solução mais sustentável do transporte de longa distância. Acesse tomasilogistica.com.br e conheça essa história. Muito obrigado a quem acredita no programa Rumo, que faz realmente o nosso debate semanal acontecer. E hoje o nosso programa conversa com
a Aline Egers, presidente da Fruc Bebidas e da APL, do Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, com a vice-reitora da Univates, presidente do CODEVAT, que é o Conselho Regional do Desenvolvimento Vale do Taquari, Cíntia Agostini, e com o empresário, diretor de infraestrutura da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Nilton Scapin. Nosso assunto é como o setor produtivo colabora com as estratégias regionais. Nilton, falar em estratégias regionais, a gente perpassa um campo muito amplo. Nós podemos citar, por cima, mão de obra, necessidade de termos pessoas para manter as atividades produtivas, transporte e logística, e, ao mesmo tempo, o avanço tecnológico, a necessidade de automação e de preparação para o que está por vir, com a entrada da inteligência artificial em todos esses caminhos. Do ponto de vista daquilo que é mais emergente, o que nós precisaríamos, enquanto região, olharmos de uma maneira mais enfática e atuarmos, tendo como exemplo esses 3 ou até outros exemplos sobre estratégias? Então, olha só, o Vale do Taquari, né, por ser um vale próspero, uma economia muito, muito diversificada, né, o que nos deixa sempre em níveis bem elevados em termos de trabalho, desenvolvimento, progresso e tal. É uma região invejável, digo assim, né, como a Cíntia mencionou e a Aline também. E nós temos muitos desafios pela frente, né? E a gente percebia isso antes dos nossos eventos, né, climáticos aqui na região. E depois dos eventos climáticos, os desafios são muito maiores, até porque as empresas hoje, elas tentam se organizar, tentam crescer, tentam se desenvolver, e há muitas oportunidades, né? E o Brasil sofre, o Rio Grande do Sul sofre, e a nossa região sofre, eu percebo, pelo menos, na minha percepção, muito mais, né, com a falta de pessoas, com a falta de mão de obra, com a falta de gente preparada, né, para atender toda uma demanda que nós temos aqui na nossa região, tanto na indústria como no comércio, como nos serviços, né, numa economia, como eu mencionei, diversificada. O agro também, né, a pequena indústria, né, que nós temos aqui, as pequenas propriedades. Então é assim, eu te diria que é quase que um apagão, né? Dentro da nossa entidade, da CIL, foi feita uma pesquisa aí com uns 400 associados. 80% das empresas estão com uma dificuldade muito, muito grande de mão de obra. Desses 400 associados, perto de 80 responderam à pesquisa. De 10 empresas, 8, né, necessitando de pessoas, necessitando de gente. E nós estamos, assim, uma dificuldade enorme, né? Perdemos muitas pessoas depois desses eventos climáticos. Infelizmente, né, aqui na região, a Cíntia deve ter esse número com maior precisão, mas nós devemos ter perdido aí mais de 3.000 moradias. Gente saiu, 5.000, né? 5.000 moradias. 3.000 foi no de setembro. No notícia, 5.000. 5.000 moradias. Tá? Muitas pessoas saíram do Vale do Taquari, muitas foram embora. Algumas pretendem voltar, outras não querem mais voltar. Eu estava assim, na frente da empresa, deu um problema elétrico, e um cara que trabalhando na RGE, lá da fronteira do Alegrete, diz ele, cara, eu estou fazendo a última religação aqui nesse poste. Cara, eu quero ir embora desse vale, eu não aguento mais tanta enchente, eu não aguento mais tanta chuva. Isso me impacta muito. Isso era na segunda tragédia que aconteceu, né? A de maio. A de maio. Então, diz ele assim, cara, a gente fica aqui numa pressão muito grande, muito forte, né? A gente vê muita coisa ruim acontecendo. Então, o cara diz ele, eu não fui afetado, a minha casa não pegou água,
mas eu vejo o entorno, isso me afeta a minha família, e a gente fica num estresse, né, num problema emocional muito grande, o negócio embora daqui. Então, assim, o Vale do Taquari perdeu muita gente boa que tinha migrado para o Vale e acabou saindo. Outros que eram nativos daqui, naturais do Vale, também procuraram outros horizontes, né, outros caminhos. Foram para a Serra Gaúcha, foram para outras regiões do estado, foram para a vizinha Santa Catarina, foram para o Paraná, foram embora. Então, nós já tínhamos um problema muito sério antes das catástrofes de 23 e 24, e agora ela se agravou muito mais, né? Então, um dos grandes desafios nossos, né, da região toda, é, primeiro, reestabelecer, né, moradias, oportunizar, né, novos loteamentos, novas casas, novas moradias. E o preço da moradia subiu demais, né? Aqui na região inflacionou muito, é a lei da oferta e da procura, né? Inflacionou muito, se bem que a gente fazendo um apanhado pelo Rio Grande do Sul, o valor da mão de obra paga no Vale do Taquari, ela está acima das outras regiões do estado, tá? Mas assim mesmo o custo elevado impacta muito, né, no bolso de cada um, de cada trabalhador, de cada família. Então, um dos desafios nossos para a maioria dos municípios afetados aqui, vamos pegar de Santa Teresa para cá, né, até Taquari, então é reestabelecer, né, botar essas 5.000 casas de volta e ainda, penso eu, fazer um estoque para que a gente consiga atrair mais pessoas de fora da região para cá, até porque tem um dado estatístico aí, né? A Cíntia deve estar bem por dentro, porque é economista, compõe os números, a Aline provavelmente também. O Vale do Taquari vai crescer muito nos próximos anos, e Lajeado é a segunda cidade do Rio Grande do Sul que mais vai crescer, vai perder só para Capão da Canoa, né? Capão da Canoa número 1, Lajeado número 2. Então, assim, a indústria crescendo, se expandindo, nós vamos precisar de muita mão de obra aqui. Perfeito. Mas aqui tem um outro fator também, né? Que além da moradia, é uma questão logística de transporte, né? Tanto o transporte dentro do município, a logística, né, urbana, como a entre municípios, a do Vale toda, né? Então aqui se discute muito essa questão de ampliação das rodovias, melhoria das rodovias, duplicação de rodovias, e a gente tem aqui a federal saindo, nós estamos aí na expectativa e aguardando o pronunciamento do Estado aí para ver se sai a concessão do Bloco 2, né, tão discutida aqui na região, mas que nós entendemos que a única forma de nós botarmos obras estruturantes necessárias, né, para atender o crescimento da região. E aqui também está, né, na questão da logística, a estrada, a ligação, porque hoje nós somos muitos municípios colados um no outro, grudados, né? E tem gente assim, de Arroio do Meio trabalhando em Estrela, gente de Estrela trabalhando em Cruzeiro, gente de Teotônia trabalhando em Lajeado, gente de Lajeado indo para Encantado. Então, o nosso vale aqui não é só a gente de Lajeado trabalhando em Lajeado, de Estrela trabalhando em Estrela. Há uma mistura muito grande. E com os problemas logísticos e de estrada que a gente tem hoje, também tem o estresse que é da região metropolitana, que é dos centros conglomerados, né, os grandes centros urbanos, que nem é Curitiba, que nem é São Paulo, que nem é Grande Porto Alegre. Nós vivemos aqui nos últimos anos, né, um estresse muito grande, ficando muito tempo no trânsito. Esgotamento da malha viária. Isso tudo impacta nas pessoas, isso impacta na mão de obra, isso impacta na retenção de pessoas aqui na nossa região. Então nós temos que estar preparados para olhar o entorno todo e fazer proposições, e a gente está fazendo, né, através das entidades de classe, conselho, prefeitos, para que haja esta melhoria de infraestrutura, né, na região do Vale do Taquari como um todo. Perfeito. Aliás, o Estado precisa muito disso, mas a nossa região,
pela localização geográfica onde ela está inserida, é muito mais, né? Porque eu sempre falo o norte, sul, leste, oeste, né? Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Santa Cruz, Santa Maria, fronteira. Nós estamos no Oeste raio de Catarina. 200 metros, onde concentra 80% do PIB do Rio Grande do Sul. 200 quilômetros. 200 quilômetros. 200 quilômetros. Um raio de 200 quilômetros, não metros. Então, 200 quilômetros, Nossa exatamente. região, inclusive, né, eu bato muito nessa tecla. O governo do estado do Rio Grande do Sul e o governo federal têm que olhar diferente para a nossa região. Menos mal que nos últimos, vamos falar, 2, 3 anos, até esses eventos climáticos, né, nos levaram para que o Brasil inteiro nos visse de forma diferente, e os governos, tanto federal como estadual, estão dando uma atençãozinha um pouco melhor, mas não ainda o suficiente Sabe, dentro do que nós isso eu merecemos. acho muito curioso, porque eu estive, uma entrevista que eu fiz há bastante tempo, com um dos líderes, na época era presidente da ANVAT, na época era o prefeito Estrela, o Rafael Malman. E eu estava conversando com o Rafael, ele como presidente da ANVAT, para aumentar essa questão da visibilidade do Vale, e ele me fez um comentário que me marcou, que ele disse, muitas vezes, quando a gente vai ao Estado, além de nós não termos uma presença diária na Assembleia Legislativa, não termos, né? Hoje nós temos, nos secretários, nós temos, hoje tem uma representação interessante. Nunca teve tanto. Mas ele me comentou o seguinte, muitas vezes, o que acontece? Eles olham para o Vale do Taquari, bom, o Vale do Taquari resolve os próprios problemas. Cíntia. E o Vale do Taquari é próspero, porque eu ouvi isso do governador. Isso. E ele me disse assim... por que nós vamos intervir? Não, o pessoal resolve lá. Isso. Eu, enquanto Estado, eu tenho que ir onde não acontecem as coisas nessas condições. Né? E aí vocês resolvem, ou vocês pelo menos se organizam para... sim. O governador te falou isso. Sim. É visível isso. E ele estava com o mapa do Estado na mão, e ele disse, eu, enquanto Estado, tenho que ir para outros lugares, porque aqui nós vamos dar conta de outro jeito. E realmente agora não, a gente dá. Só que o agora não, eu também acho que agora não, a gente precisa muito e vai continuar precisando. Mas a gente continua dando o nosso jeito, porque em 1 ano, olha o que a gente já fez. A recuperação, digamos assim, foi rápida. Em 1 ano, se a gente comparar com outras situações, mundo afora, não precisamos nem falar do Brasil, a gente fez muita coisa, né? Porque as empresas, isso, é o que eu tenho, e viram como oportunidade. Então tá, é o que eu tenho, eu vou ter que trabalhar. E aí todo mundo se dá conta nessas condições que tem que fazer todo mundo por todo mundo, né? E aí se movimenta. E eu quero usar o exemplo, quando a Aline falava no início aqui do nosso programa sobre o APL, o modelo de APL, o nosso APL tem 3 anos, né? O modelo de APL não é inovador. Qual é a diferença do APL do Vale do Taquari? São as pessoas. A liderança da Claro que é, são as pessoas, porque um modelo enquanto modelo já existe em várias regiões do estado. Eu me lembro, exatamente, em 2010 já se falava, arranjo produtivo local das agroindústrias. E ele existe aqui na região, e assim, é um modelo conhecido há muito tempo, tá? Então, não é um modelo inovador. É o que eu quero dizer aqui, que a gente não está reinventando a roda, mas são as pessoas que fazem isso. E é sempre de pessoas para pessoas. Essa é a grande questão. E aí vem aquilo que eu falava antes, é como nós agimos e enfrentamos os problemas. Ou a gente senta e espera que alguém venha nos socorrer, ou a gente trabalha por nós mesmos. Só que isso também, às vezes, gera essa percepção que tem da gente. Então, eu não preciso ajudar vocês. Calma lá que volta e meia a gente também precisa. Não é porque nós resolvemos, ou porque nós procuramos resolver, ou porque nós somos propositivos. Que não precisa. A gente não precisa. Até porque nem tudo nós conseguimos fazer enquanto região. Então a gente precisa sim de apoio. Mas invariavelmente, quando o Newton fala destas temáticas, demonstra claramente que é um olhar de todos, de que nós precisamos trabalhar juntos para que a gente possa ter solução. A região toda é muito pequena, muito próxima, como o Newton dizia, e não vou ter como resolver o problema de Lajeado, porque eu tenho que resolver Lajeado, Estrela, Rio Meio Cruzeiro, todo mundo junto. O Vale do Taquari 150 quilômetros, atravessa a região como um todo. E nós temos que nos enxergar assim. E que cada município aqui, para olhar isso em termos de município, tem o seu papel nesse elo.
Tem o grande, que é Lajeado, tem os medianos que fazem elos e polos microrregionais com os seus entornos. E é assim que nós temos que pensar nessas diferentes escalas. Tem coisa que eu resolvo lá no meu local, tem coisa que nós vamos nos pensar microrregionalmente e tem coisa que nós temos que discutir regionalmente. Maravilha. Aline, quando nós falamos no início deste bloco a respeito daquelas preocupações, eu conversei há pouco a semana passada ou retrasada com a Ana, lá do RH, não é mais RH na FRUC, né? DHO, nós chamamos de DHO. Desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento humano organizacional. É outro termo. A Ana me falava do olhar que a FRUC tem para as pessoas. E nós vemos que os próprios resultados em termos do Best Place to Work, por exemplo, né? Os melhores lugares para trabalhar, a FRUC está lá. E nós precisamos de pessoas. Como que lida essas questões dentro da organização da FRUC Bebidas? Eu ouvindo aqui a Cíntia falar de pessoas para pessoas, né? Eu acho que esse é um grande diferencial mesmo que a gente tem aqui no Vale do Taquari. E a FRUC cuida muito bem disso dentro do nosso ambiente, e a FRUC conseguiu levar essa cultura para todos os lugares onde nós estamos. Hoje nós contamos com 11 centros de distribuição, né, espalhados pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a gente pratica essa mesma cultura de lajeado para todos os lugares, né? É um olhar humanizado, de fato, assim, a gente trata pessoas como pessoas, a gente envolve elas, engaja elas, a gente ouve as pessoas mais do que fala com as pessoas, a gente inclui desde um jovem que está numa fase bem inicial em projetos para que ele possa contribuir com as suas ideias e ele participa do projeto junto com pessoas de outras gerações e eles convivem bem. E é impressionante como essa mescla dá certo. Então, eu vejo que a FRUC hoje, ela conseguiu, inclusive, vamos dizer assim, ela consegue ter um nível de rotatividade administrável. Hoje está em quanto? A gente fechou o ano passado em 29%, olhando para concorrentes nossos, é mais do que o dobro. E aí é importante eu dizer que nós temos 1.200 profissionais trabalhando conosco, sendo que mais de 50% ou são vendedores ou são motoristas e auxiliares de entrega, ou seja, são pessoas que estão na rua, não estão dentro da mesma sala, do mesmo prédio onde eu tenho contato diário, né? São pessoas que estão... difícil de gerir, né? Exatamente, estão espalhadas, são pessoas que estão no trânsito, o vendedor muitas vezes de moto, no frio ou no calor, na chuva, e a gente consegue reter essas pessoas com engajamento, com sentimento de pertencimento, e muito sinceramente eu acho que esse é o caminho, né? Claro que é muito importante a gente pensar em como que nós vamos atrair mais pessoas aqui para a região, mas nós temos que nos preocupar primeiro dentro das empresas em como que nós vamos reter as nossas pessoas. E nós investimos muito nas pessoas. E o investimento é em treinamento, em desenvolvimento, e não é só vai para sala de aula, mas sim, vamos ler livros. E a gente tem uma prática, um ritual muito bacana na FRUC, né? Cada pessoa que conclui um curso, qualquer que seja, né, apresenta o seu certificado, ele ganha de presente um livro, eu coloco uma dedicatória no livro, e o meu pai, né, o Nelson Eggers, faz questão de entregar o livro em mãos, tiram fotos, e vocês não imaginam o significado que tem para as pessoas isso. E aí eles tiram fotos e postam nas redes sociais para falar do orgulho que eles têm disso, né? Então são pequenas ações que a gente pratica na FRUC, por exemplo, o Dia da Família, que é vamos trazer a família para dentro do negócio, em todos os CDs, em todos os lugares, eles valorizam muito isso. Isso também é reter pessoas, isso também é valorizar pessoas, né? O filho do motorista poder tirar uma foto dentro do caminhão que o pai dirige. Que bacana. O filho do operador de empilhadeira poder fazer isso. É fantástico, né? Maravilha.
Bom, esse é o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Esse bate-papo que tem aqui a Aline Eggers, a presidente da Fruc Bebidas, também do Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, a vice-reitora da Univates e presidente do Codevat, a Cíntia Agostini, e o empresário, diretor de infraestrutura da ACIL, Nildo Scapin. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já retornamos. Voltamos com o Rumo, futuro da mão de obra na região, um oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, do Sicredi, da Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hasman, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomasi Logística e o Rumo na 102.9, também lá no grupo ahora.net.br, em imagens, no YouTube, no A Hora TV. Vai lá, curta, compartilhe, sugira assuntos para trabalharmos aqui no Rumo Futuro da Mão de Obra. O debate de hoje é como o setor produtivo colabora com estratégias regionais. E para conversar conosco, nós temos aqui a presidente da Fruc Bebidas e da APL de Alimentos e Bebidas, Aline Eggers, a vice-reitora da Univates e presidente do Codevat, a Cíntia Agostini, e o empresário, diretor de infraestrutura da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Nildo Scapin. Bom, nós falamos daquilo que nos diferencia enquanto região, falamos da nossa preocupação, principalmente em manter pessoas, garantir a continuidade dos talentos na região. E futuro? Para o nosso encerramento, o que nós pensamos em termos de para onde vai o desenvolvimento do Vale do Taquari, Cíntia Agostini? Boa pergunta. Ele não tem como ser um desenvolvimento que expanda territorialmente, porque isso não existe, né? Os nossos municípios são muito pequenos, todos muito próximos. Mas tem alguns aspectos que são fundamentais. Nós temos que nos tornar cada vez mais produtivos, cada vez mais competitivos, e para isso vem um aspecto que a Aline citava no início da fala dela, que é a inovação. Então, olhar para os nossos negócios mais produtivos, mais competitivos, talvez a gente vai ter que automatizar mais, usar de outras ferramentas para nós termos ganhos. E aí vem o processo de qualificação, porque pessoas qualificadas são mais produtivas e a gente se torna mais competitivo. Mas eu vou voltar a dizer aquilo que eu já disse aqui. Este crescimento, essa competitividade é olhando para quem está aqui, olhando para as nossas pessoas, olhando, porque cada um precisa olhar isto para si, né? E nós olharmos para o todo. Então, olhar para a região nessas condições. É óbvio que, quero frisar aqui, tem o papel lá na ponta no local, mas tem o nosso papel regional, então nós precisamos pensar grandes ações regionalmente, porque a gente se enxergando individual, nós não vamos avançar nestas pautas que são pautas que demandam esses aspectos regionais. A gente falou aqui dos aspectos da reconstrução, da mobilidade e da logística, a gente poderia falar tantos outros, nós precisamos nos pensar enquanto região e fortalecer essa perspectiva deste vale, que é um vale, e é um vale dos alimentos, mas é um vale de outros setores, é um vale que tem condições de avançar, de ser próspero, de ser dinâmico nas mais diversas dimensões. Acho que nós sofremos, e eu repeti isso já muitas vezes, né, o maior desastre climático brasileiro aqui no Vale do Taquari, e nós estamos provando para todos que é possível dar a volta, que a gente enxergou oportunidades nisso, e que nós vamos nos reconstruir muito melhor, muito mais resilientes, muito mais fortes, porque isto nos gerou uma fortaleza, que é uma fortaleza regional, de olhar para esse processo de reconstrução, que nós vamos carregar daqui para frente, e sim, vai gerar um diferencial para o nosso vale. Aline Eggers, quando nós olhamos, porque esses episódios, vamos lá, de 2020 para cá, o mundo não girou, ele deu cambalhotas, né? A gente passou por uma pandemia, a gente teve 2 safras de seca no Rio Grande. E depois nós tivemos os grandes eventos climáticos. Há como fazer planejamento estratégico em um cenário que muda tanto?
temos que fazer planejamento estratégico, né? Independente do cenário, a gente tem que fazer, né? E talvez temos que trabalhar em cima de 2, 3 cenários quando a gente faz o planejamento estratégico, mas o fato é que a gente tem que fazer, né? Agora, de qualquer forma, eu penso assim, ó, ouvindo a Cíntia falar com esse otimismo todo, né, aqui para o Vale, eu acho que, eu concordo com ela, eu acho que nós estamos num local privilegiado, ainda com tudo que nós passamos, estamos num local privilegiado que oferece uma qualidade de vida diferenciada. E eu acho o seguinte, ó, a gente está falando aqui de produtividade, de futuro, de planejamento estratégico. Acho que nós temos que começar a colocar no nosso planejamento estratégico, claro, as pessoas, mas aos poucos a necessidade que nós teremos aqui é de fazer investimentos em inteligência artificial, tá? Essa semana ainda ouvia um economista trazendo algumas informações de produtividade. Ele fazia um comparativo entre Brasil e países do primeiro mundo, e a produtividade no Brasil é 1/4 da produtividade desses outros países. Então, assim, a gente consegue resolver o problema da falta de mão de obra investindo em inteligência artificial e deixando as pessoas para outras funções, né, onde a gente consegue encaixá-las. E eu acho que o caminho é esse para o nosso futuro. Para inteligência artificial, eu preciso de pessoas qualificadas. Sim. E aí entra a Univates aqui e as outras para nos auxiliar a preparar essas pessoas, né? Eu até, para complementar o que a Aline disse, nós temos a Univates, nós temos o Sistema S, que é muito interessante, né? Hoje nós temos o SESI, nós temos o SENAI, nós temos o SESI, né? O Sistema S todo, ele está muito... A indústria, comércio e serviços, né? A agricultura, ele está muito preocupado, assim, na formação de mão de obra, de capacitação de pessoas, né? E na formação de talentos. E eu acho que junto com a universidade, né? Essa parte, assim, essa visão da indústria, né? Do comércio, dos serviços, fazendo esses links, né? Eles são importantes para que a gente consiga se desenvolver e preparar as pessoas cada vez mais em todos os campos. O curso técnico, eu estava vendo, 80% das pessoas que estão no curso técnico já começam a trabalhar ainda durante a formação técnica. Eles já iniciam nos primeiros meses de trabalho já com emprego garantido, né? Já há uma continuidade. Então, acho que também essa interligação, né, do ensino básico, do ensino médio, com a universidade, com os sistemas, essa conexão toda é importante, né, para que a gente consiga ter as pessoas cada vez mais preparadas, até para a inteligência artificial ser, né, desenvolvida, conseguir explorar bem a entendida. tecnologia. E um outro ponto aqui que foi mencionado, né, que a Aline falou da questão da produtividade. Isso é outra coisa que nós temos que olhar, né, para o nosso sistema, para o Brasil inteiro, né? A gente precisa dar mecanismos, dar ferramentas, dar qualificação, mas também temos que mudar um pouco da cultura que a gente tem hoje, né? As pessoas têm que entender, e nós precisamos, nós todos, né, fazer um pouco mais, se preparar um pouco mais, para que a gente possa ser o mínimo competitivo com outros países, porque a concorrência existe, né? Nós temos hoje China, daqui a pouco vai ter Índia, tem todos os países, né, do mercado comum europeu, aqui na América, né, até com nível de conhecimento e educação melhorados, mais evoluídos do que nós. E se a gente não fizer alguma coisa para aumentar isso, a gente vai regredir. Nós vamos retroagir, porque a gente perde competitividade. Porque nós temos uma grande reversão da pirâmide etária também. Sim. Eu via um dado de que nós já temos, acho que é no Brasil, mais de 16 mil pessoas registradas com mais de 100 anos, né? 16 mil.
longevos. Que bom, hein? E aí, quando vocês falam sobre o processo me parece que o processo de qualificação a gente precisa formar profissionais e pessoas, né? Porque às vezes a gente entrega uma capacidade técnica, mas a gente precisa fazer com que as pessoas entendam as dinâmicas das empresas, tem as questões comportamentais, então a gente está formando gente, né? E profissionais, e a percepção muito clara, né? De que a gente não vai mais parar de estudar, né? Só quando a gente morre. Isso. A gente só para de aprender quando morre. E não é necessariamente só uma graduação ou só um curso técnico, é continuar estudando, é continuar lendo, é continuar fazendo alguma coisa, se desenvolvendo, porque é isso que vai dar condições para todos nós sabermos utilizar, por exemplo, a IA, porque senão ela vai nos engolir nesse processo. Então, nós vamos ter que aprender a usar. Para o meu negócio vai servir agora de um jeito, para o meu negócio vai servir de outro jeito ali na frente, e nós precisamos, nos qualificarmos para ter discernimento de como usar, melhor usar ao nosso favor. Exatamente. E é esse o nosso desafio. Exatamente. Então, formar pessoas, nos qualificarmos, mas olhar para essa perspectiva como um todo, é nós trazer esse aprendizado para dentro da nossa estrutura. Aline Eggers, muito obrigado. Grande honra tê-la aqui. Demorou, mas conseguimos. Pois é, que bom que a gente veio, adorei a nossa conversa aqui. Muito bom mesmo, muito obrigada. As portas aqui do programa Rumo sempre abertas. Obrigada, prazer. Nilton, muito obrigado. Nilton Scapin, uma referência em termos de atuação empresarial que tem ajudado tanto nos debates tão difíceis às vezes que a gente precisa encarar, né? Como concessão, por exemplo, né, Nilton? Tem concessão, tem pontes, tem obras, infraestrutura, tem muita coisa aí, né? Mas assim, obrigado pela oportunidade, uma honra muito grande para mim estar aqui contigo, com a Aline e a Cíntia, que são duas pessoas que eu admiro muito, a liderança delas, os exemplos, conhecimento que elas nos trazem, né? Sempre é bom compartilhar esses momentos e à disposição sempre. A ideia sempre é poder contribuir um pouquinho dentro das minhas limitações para o desenvolvimento do Vale. É isso que eu penso. Cíntia, satisfação. Muito obrigado pela presença. Felipe, sabe que pode sempre contar. Foi um prazer, Nilton, Aline, de estar com vocês. Digo que a gente precisaria de muitas horas mais para o nosso programa, sem né? dúvida. Vamos marcar a segunda edição? Eu acho que nós precisamos. Vamos ter que marcar. E merecemos. Já vou começar agora. Isso. Porque esses temas são relevantes e a gente precisa compartilhar, conversar, trocar para construir soluções para o nosso Vale. E esse é o nosso papel. Muito bem, muito obrigado aos convidados. Eu agradeço também a Cascalheira Stone Garden, ao Colégio Evangélico Alberto Torres, a Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomás Logística. Essa lista extensa de pessoas que acreditam neste programa, que acreditam neste projeto Rumo o Futuro da Mão de Obra. Porque o nosso dever é justamente esse, trazer à luz importantes movimentos, estratégias regionais para que a gente pense realmente em desenvolvimento de pessoas e do Vale do Taquari. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado.